Olá pessoal, muito boa noite a todos. Uma alegria exatamente estar no perfil aqui da ESA. Satisfação imensa aqui em conversar com todos vocês, em interagir. Exatamente a nossa live aqui, hoje com o professor Flávio. Ele está entrando aqui já, está conectando tudo. Boa noite a todos. Rafael, Walter, professor Flávio Milhomem, boa noite. Olá, olá Vinícius, que coisa boa, que prazer estar aqui conversando com você. Satisfação é minha, professor. Imenso prazer aqui conversar com o senhor, com todo mundo aqui, fazer essa interação aí, essa conexão nacional aí sobre esses temas tão relevantes. É verdade. Eu quero dizer, antes de mais nada, que o meu caçula chama-se Vinícius. Ah! Já quero lhe Tem dizer 4 aninhos. que você tem muito bom gosto e sua esposa também na escolha do nome. Quem escolheu foi o irmão na época das Olimpíadas, porque os mascotes eram o Tom e o Vinícius. E aí ele escolheu o Vinícius. Que é muito bonito, né? Verdade, verdade. Tudo Pessoal, bem? tudo bem, professor. Como é que tá aí? Como é que está a capital federal? Quente. Quente? Tá quente. Tá seco também? A época é de seca. Agora, finalzinho de maio, início de junho, começa o inverno e a seca. E aí, quando chega meados de agosto, é o calor e a seca que aumenta. Pois é. Professor, eu fixei já nosso tema aqui, acordo de não Sim, perseguição penal na justiça militar. Sejam muito perfeito. bem-vindos todos, pessoal entrando. Agradeço aqui o convite especial da ESA, de Cabral, de Lázaro, Costa, advogados que fazem a coordenação da ESA. Também o professor e advogado, brilhante advogado, mestre de todos nós, Ars Tagino. E o convite honroso aí, o professor Flávio Milhomem, que é promotor de justiça no DF, é professor de direito, tem uma escola de direito criminal, um projeto bastante interessante, tem vasta experiência no ensino jurídico há vários anos e uma atuação aí de formação aí dessas novas gerações de juristas. Professor, vamos começar a mexer aqui nessa história? Vamos, deixa eu agradecer da mesma maneira as pessoas que possibilitaram que nós estivéssemos aqui, que nós pudéssemos nos encontrar. Eu e o seu público e o público da ESA Paraíba. Agradecer ao Dr. Harrison Targino, que você já fez referência, que foi o contato que permitiu esse nosso encontro, e também ao Coronel Washington França, do Instituto Brasileiro de Segurança e Justiça, do IBRAJUS, que também é integrado pelo Dr. Harrison, e que fez aquilo que a gente chama de meio de campo. Eu trouxe o interesse e eles falaram, não, a gente vai possibilitar. Professor, qual é a sua avaliação, professor, para a gente ir começando aqui, interagindo, sobre, em geral, do acordo de não perseguição penal? O que é que você tem a sua leitura geral assim? É uma inovação, ainda não está rodando ainda a pleno vapor, a gente não viu ainda como é que ele vai, né, se configurar pelo país. A gente é um país continental, né, imenso, gigantesco, e tem duas justiças que são irmãs, mas são bem diferentes, o senhor sabe disso, a justiça militar e a justiça, digamos, a justiça comum, né? O penal militar e o penal comum tem muitas diferenças, mas qual a sua leitura inicial? O que é que o senhor pensa? O que é que a sua leitura sobre o ANPP, né? O Acordo de Não Persecução Penal, essa inovação legislativa? Vinícius, eu tenho a firme convicção de que o direito penal negociado é um caminho sem volta. Hoje o que se busca é a solução do conflito entre litigiosidade e resolutividade. As pessoas se agarravam tradicionalmente ao processo como a única forma de solução de um problema, de um conflito de interesses,
e chegou-se à conclusão de que a autocomposição, a justiça restaurativa, é aquela que traz efeitos mais duradouros de pacificação social por justamente envolver uma solução negociada. Aquela solução que nós poderíamos fazer alusão até a Hasmer, na Alemanha, de comunicativa, a solução que envolve todas as pessoas que guardam relação com aquele fato, com aquele desentendimento, e traz também um ponto muito importante, que é não se poder atribuir a outro, que no caso seria o juiz, a responsabilidade pelo fato de ter sofrido uma consequência. A heterocomposição não gera necessariamente uma melhoria em face da aplicação da justiça, porque o indivíduo pode atribuir, aquele que eventualmente fora condenado, pode atribuir ao juiz, ao Estado, uma culpa, e isentando-se, portanto, da sua responsabilidade pessoal. No direito penal negociado, parte do princípio que ele assume essa responsabilidade. E é assumindo essa responsabilidade que se vai construir a solução. Por meio da heterocomposição, muitas das vezes, o indivíduo que é acusado da prática da conduta delitiva fica insatisfeito e a vítima também fica insatisfeita, porque eventualmente quer uma pena maior, né, do que aquela que foi dada, sendo que o juiz tem que atuar necessariamente de acordo com os parâmetros legalmente estabelecidos. Então, essa possibilidade de negociação penal é um caminho sem volta, não só para o Brasil, mas também para outros países de tradição romano-germânica, a exemplo de Itália, França e Alemanha, que adotam também aquilo que é bom nos países de tradição anglo-saxã, do direito consuetudinário, sem desconfigurar o seu próprio sistema. É muito importante que se diga que, ao se adotar a justiça penal negociada, não se busca abrir mão de um sistema de garantias processuais construídos ao longo de décadas e até mesmo séculos em prol de um sistema alienígena, de um sistema estrangeiro. Não é a retirada de uma e implantação de outro. É a compatibilização daquilo que funciona de forma efetiva para a solução de conflitos penais com o nosso sistema. E é nesse contexto que nós falamos do direito penal negociado e também do acordo de não persecução penal. O acordo de não persecução penal não é uma inovação do direito penal negociado no Brasil. Desde o século passado, em 1995, você ainda estava certamente no ensino fundamental, Vinícius? Já se falava em direito penal negociado e o legislador criou a figura da transação penal, por meio da qual, nos crimes de menor potencial ofensivo, o Ministério Público deixa de ajuizar a ação penal em prol de uma aceitação de condições, sem que isso importe no reconhecimento de responsabilidade e sem que naquela época se exigisse uma confissão acerca da prática delitiva. E a partir dessa semente, desse ato inaugural de negociação penal no nosso ordenamento jurídico, sucederam-se outras tantas, sendo que a mais relevante do período histórico recente é a colaboração premiada, que foi regulamentada na Lei nº 12.850 e que ganhou visibilidade não só para nós que integramos o meio jurídico, mas também para a população de um modo geral, que passou a tratar da colaboração premiada no âmbito da chamada Operação Lava Jato, da força-tarefa da Operação Lava Jato. E aí começou-se a falar em colaboração premiada, em acordos de leniência, e isso passou a ganhar, não só a fugir do trato meramente jurídico, e passou a ganhar as páginas de jornais e as discussões em grupos de WhatsApp das pessoas que passaram a se interessar por isso. E mais recentemente, nós nos deparamos com o acordo de não persecução penal. E aí que vem a riqueza da nossa conversa hoje, para mostrar se esse acordo de não persecução penal vai ou não vai ser aplicado na justiça militar, né? Professor, uma questão interessante, né? Essa tradição, de fato, é uma tradição muito mais de common law do que de civil law. Perfeito. Não é uma tradição nossa fazer um nível negocial, né? O processo, se a gente pegar o processo, por exemplo, inglês ou americano, né? Tem contornos completamente distintos do nosso processo penal. Até a ideia de Ministério Público e a estrutura do Ministério Público dos Estados Unidos é completamente diversa. É tanto que até as comparações com o Ministério Público americano são ruins de fazer, porque eles são uma instituição extremamente diferente da nossa, né? Extremamente diferente. Perfeito. É tanto, para você ter ideia, o pessoal que está nos assistindo,
o exercício dos promotores de justiça é feito por escritórios de advocacia nos Estados Unidos, ou seja, só algumas funções, que são funções de eleição, os procuradores gerais, né? As altas, digamos, os altos cargos do Ministério Público. Então, tem estrutura. A nossa não, o Ministério Público de carreira, todo mundo é de carreira, todos os membros, é uma estrutura. E o processo penal deles é um processo adversarial, né? O que dá, obviamente, muito mais tranquilidade de negociação. E isso é estimulado muito também no direito americano. Não deixa de ter problemas. E aí é que eu já faço a minha primeira provocação, que eu vou provocá-lo aqui muitas vezes, sempre com muito carinho e respeito. Mas vamos lá. Coisa boa. O acordo de não persecução penal, a gente já tinha um ensaio dele um pouco em 2018 com aquela resolução do Conselho Nacional do Ministério Público, que é a resolução 181. Se eu me lembro dela, essa é a 181. Correto. Só que na resolução excluíram os crimes militares, não é isso? Excluíram os crimes militares. Na realidade, não. Certo. Mas agora, com o artigo 28, né, o artigo 28A do pacote anticrime, que alterou o Código de Processo Penal, como é que a gente vai poder aplicar isso na Justiça Militar? Como é que vai ser essa leitura de aplicação na Justiça Militar? E a partir de que pressuposto o senhor faz essa leitura aí? Vamos lá, vamos começar conversando a respeito da norma que deu ensejo à criação do acordo de não persecução penal. O acordo de não persecução penal, a exemplo do que aconteceu com a audiência de custódia, ele é fruto de uma resolução administrativa de um órgão de fiscalização do Ministério Público, que é o Conselho Nacional do Ministério Público, podemos até chamar de uma agência fiscalizadora, né? E essa norma administrativa, ela criou uma série de institutos e regulamentou uma série de atividades por parte do Ministério Público brasileiro. A Resolução 81 de 2017, ela não é exclusivamente dedicada ao acordo de não persecução penal. Ela também regulamenta, por exemplo, o procedimento de investigação criminal no âmbito do Ministério Público, que é a possibilidade de o Ministério Público realizar por si mesmo as investigações a respeito de um determinado fato, para eventual ajuizamento de ação penal. Mas lá ela trazia a questão do ANPP, nos contornos em que nós identificamos o ANPP hoje no pacote anticrime. E aí, quando você fala em relação aos crimes militares, havia uma ressalva. Não havia o impedimento total e completo, havia uma ressalva. Essa ressalva era de que não se poderia aplicar o ANPP nos crimes que envolvessem disciplina e hierarquia. Disciplina e hierarquia, nós sabemos, são os pontos basilares da estrutura jurídico-militar e que devem ser preservados sempre que se pensa em atuação por parte da administração pública e também por parte do Poder Judiciário quando busca a entrega da prestação jurisdicional. Então, por exemplo, nos crimes militares próprios, como desacato a superior, crítica indevida, dormir no serviço, abandono de posto e etc., isso não possibilitaria a aplicação do acordo de não persecução penal. Na sequência da resolução 181 de 2017, o próprio Ministério Público Militar editou a sua própria resolução. Sim, exato. Você vai falar, né? Não, pode falar, pode falar. Você fala, não, eu vou falar, eu deixo você falar. Pode ficar à vontade. Para não só eu falar, para a gente ficar batendo, não, porque se deixar... Como falam por aí, eu falo mais que o homem da cobra. E aí a resolução do Ministério Público Militar é uma resolução do ano seguinte, 2018, resolução 101. De início, eles falaram o seguinte, ó, só cabe para os chamados crimes militares impróprios por equiparação. O que são crimes militares impróprios por equiparação? São aqueles que surgiram com a edição da Lei nº 13.491 de 2017, que possibilitou que a Justiça Militar tenha competência para julgar crimes que não se encontram no Código Penal Militar. A exemplo de associação para o tráfico, a exemplo de tortura, a exemplo de abuso de autoridade, a exemplo de crimes que encontram previsão no Código de Trânsito Brasileiro, por exemplo, né? E essa foi a posição inicial do Ministério Público Militar, mas que depois voltou atrás. Voltou atrás para editar nova redação dizendo, não, pode para tudo, menos
para a ressalva constante da Resolução 181 de 2017, que proíbe a aplicação do ANPP para crimes que envolvam diretamente disciplina e hierarquia. Exato. Aí, professor, é uma questão bastante interessante. Nós temos até hoje, eu aqui narro pelos casos e é interessante. Alguns estados, alguns promotores tiveram muita, digamos, protagonismo em ir fazer os acordos de não persecução penal. E digo aí também no âmbito da justiça comum. Da justiça comum, digo, lá no âmbito das várias criminais não militares. Outros ficaram, de certa forma, inseguros, de certa forma, em aplicar os acordos e não o fizeram. Inclusive, resistiram muito até qualquer tipo. Em algumas vezes eu cheguei a sondar de maneira informal e naquelas conversas de fórum ou no meio das audiências, doutor, e a aplicação do NPP? E aí o promotor coçava a cabeça, assim, dizia: eu estou esperando, digo, o nublado aqui, abrir aqui, ficar ensolarado melhor. Ou seja, ficou de certa forma isso. Porque, de fato, tinha um problema que eu considero nesse caso, professor Flávio, que era o da legalidade. Porque era uma resolução do Conselho Nacional do Ministério Público, que eu considero um problema isso. Mesmo que seja pró-réu, de fato, eu acho que em algumas situações ela é muito mais benéfica ao réu. Eu não recuso essa concepção. Mas que sim, tinha uma questão aí de textura legal, que é discutível de fato, né? A legitimidade do Conselho Nacional do Ministério Público em editar uma norma dessa natureza, desse grau de legiferante, né? Desse modo. Mas aí, hoje, sim, aí vamos para a gente continuar a nossa conversa aqui, nosso caminho. Ô Vinícius, deixa eu só fazer um parênteses a respeito desse ponto que você tocou. É uma questão cultural, Vinícius. As pessoas foram formadas acreditando que a litigiosidade é o único caminho. Sim. Que o processo é o único caminho, que o princípio da obrigatoriedade ele é absoluto, ele não pode ser afastado. Então, primeiro, você tem que mudar a cabeça dos operadores do direito para depois conseguir obter algum tipo de resultado. E aí os próprios ministérios públicos têm uma função muito importante de natureza pedagógica, de incentivar os seus integrantes, respeitando a independência funcional, a adotar as formas de autocomposição de litígios. Eu tenho para mim que o Conselho Nacional do Ministério Público fomenta isso e os ministérios públicos, de um modo geral, também o fazem. Eu, agora no final do mês, salvo engano, ou no início de setembro, eu justamente vou estar, junto com outros colegas, à frente de oficinas no Ministério Público do Distrito Federal, para tentar, digamos, simular situações de negociação, quais seriam os entraves, quais seriam os freios psíquicos que envolvem a atuação do promotor nesse sentido. E aí nós temos esse aspecto cultural, que depende sim de educação, e eu acredito que a gente possa, a partir de 2021, tomara, ver cada vez mais. Mas, como você já falou, houve membros do Ministério Público e juízes que incentivaram. Eu faço alusão ao doutor Fábio Roque, que é juiz federal lá em Salvador, na Bahia. A gente teve a oportunidade de conversar a respeito do pacote anticrime, ele disse que incentivava, que homologou, etc. A questão da legalidade, quanto a isso, eu concordo com você, mas eu lembro também que o CNJ criou a audiência de custódia. Criou, exato. Fundamentou no Pacto de São José da Costa Rica, o ministro Fux depois disse que a HC pode conceder de ofício, e aí criou-se aquela legitimação, né? Mais ou menos a gente pode falar a respeito disso no ANPP. Mas vamos lá. Que definitivamente agora enterrou essa discussão da resolução, que temos agora lei aí tranquilamente, assim, com parâmetros e tal. A gente vai ter várias discussões sobre isso. Aí, voltando a essa questão, professor, a questão da hierarquia da disciplina. Onde se pode aplicar o acordo de não persecução penal na justiça militar, onde não se pode aplicar? E eu já emendo a segunda pergunta, provocação.
vai ser possível, porque eu estou notando em algumas vezes que o pessoal está querendo aplicar uma misturada, assim, tipo uma do Código de Processo Penal com o CPPM, e pode cair naquela questão da lex tertia, né? Uma terceira norma que seria, na verdade, um Frankenstein jurídico. E aí eu não. É uma questão que é interessante em relação a isso. Ou seja, o 28A a gente vai aplicar na sua totalidade, né? Quais de fato crimes serão possíveis a gente fazer essa negociação junto ao Ministério Público Militar, né? Isso é o ponto central, eu acho. Bom, primeira parte da sua questão talvez cause até algum tipo de estranhamento, mas não será aplicado o artigo 28A do Código de Processo Penal na Justiça Militar. Eu sustento a seguinte questão. Com a edição da Lei nº 13.964, que é o chamado pacote anticrime, que é também uma modalidade, uma espécie de Frankenstein jurídico, porque ele não foi um corpo legislativo sistematizado, mas sim uma agregação de vários projetos, de várias propostas, né? Inclusive com duas comissões simultaneamente atuantes, uma do ex-ministro da Justiça e ex-juiz federal, e outra do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, né? Então, pode-se atribuir a paternidade, por exemplo, da execução provisória do júri ao ministro Alexandre de Moraes, e pode-se atribuir outras paternidades a outra comissão. Mas o fato é o seguinte, o pacote anticrime nada falou a respeito da aplicação do acordo de não persecução penal na justiça militar. E aí pergunta-se, pode-se aplicar subsidiariamente o Código de Processo Penal na justiça militar? A resposta sim, é afirmativa. Pode-se aplicar subsidiariamente naquilo que não contrarie o regramento especial que caracteriza o direito militar, o direito castrense, né? Mas a questão que muita gente está falando é a seguinte, no silêncio do pacote anticrime, não há a possibilidade de aplicação do acordo de não persecução penal. Essa é uma conclusão que parte da doutrina chega. E sustenta também que não é possível a aplicação do acordo de não persecução penal, porque todos os crimes, sem exceção, na justiça militar envolvem disciplina e hierarquia como objeto jurídico tutelado. É essa a questão. Eu queria saber, professor, quem discute que não tem uma série de crimes não é contra a disciplina e a hierarquia, eu queria que ele indicasse quais crimes não são contra a disciplina e a hierarquia. Eu acho bem complexo isso, a não ser naqueles crimes em que você tem... Aí nós voltamos ao mesmo ponto. Os crimes militares por extensão, os crimes militares... Né? Perfeito. Mas pode continuar, professor. Vamos lá, vamos falar já sobre isso. Pois bem, como a regulamentação do acordo de não persecução penal antes do pacote anticrime era feito pela resolução 181, no âmbito da Justiça Militar Estadual, e pela resolução 101, do MPM, no âmbito da Justiça Militar da União, não há que se falar em revogação dessas resoluções pela Lei nº 13.964, porque ela nada fala a respeito. Logo, continua em plena eficácia, com plena exigibilidade, o respeito àquele regramento constante dessas resoluções administrativas. E é com base nessa tese que eu sustento que a norma que regulamenta e possibilita a aplicação do acordo de não persecução penal na Justiça Militar é a resolução número 181 do Conselho Nacional do Ministério Público na Justiça Militar Estadual e a resolução 101/2018 do MPM na Justiça Militar da União. E aí nós passamos ao segundo ponto. Quais crimes na Justiça Militar não envolvem a proteção da disciplina e da hierarquia? Pois bem, nós podemos, em relação ao direito penal, que necessariamente envolve a ofensividade, a fim de se possibilitar a legitimação do exercício do poder punitivo, identificar necessariamente um bem da vida que se pretende proteger. E aí eu posso falar em bens da vida que são essenciais e aqueles bens da vida que, digamos, são atingidos por reflexão. E é o caso justamente da hierarquia e da disciplina em várias condutas praticadas, por exemplo, por militares, policiais militares. Imagine que um policial militar na Paraíba
durante uma abordagem, numa ronda ostensiva, tenha agido com violência desnecessária e, com isso, causado lesão corporal na pessoa abordada. Houve a violação à disciplina e hierarquia? Certamente. A disciplina é definida como respeito estrito a todas as normas. A hierarquia guarda relação com a não contestação da ordem emanada da autoridade superior. Mas eu pergunto, nesse caso específico, qual é o bem da vida que se pretende com a aplicação de uma sanção penal pelo cometimento do crime constante do artigo 209 do Código Penal Militar? Em primeiro plano, eu vou estar falando necessariamente na integridade da pessoa lesionada, da pessoa atingida pela conduta do policial militar. E, por via reflexa, também se protege o respeito à hierarquia e à disciplina. Sustento que, nesses casos, não há óbice ao oferecimento do acordo de não persecução penal, porque não afrontam diretamente o desrespeito à autoridade militar. Já não sustento o mesmo caso no tocante ao desrespeito à superior ou desacato à superior. Hoje, por exemplo, eu participei de um julgamento, agora à tarde, que envolvia crítica indevida, desacato à superior e desacato a policiais, né, a militares, de um indivíduo que publicou num grupo de WhatsApp uma crítica referindo-se a uma determinada guarnição, uma guarnição especializada da Polícia Militar do DF, como aqueles babacas. E o cidadão era policial militar e estava demonstrando uma insatisfação com a atuação da guarnição da Polícia Militar, que retirou de circulação cerca de 10 armas de fogo. Nesse caso, eu tenho uma violação direta à disciplina e hierarquia, porque a conduta é dirigida ao menosprezo, ao descabo à autoridade policial militar. Nesta situação, não há que se falar em aplicação do acordo de não persecução penal. Mas, por outro lado, quer ver onde é que eu vou aplicar bastante? E já estou, aliás, oferecendo, né, mandando notificação para dizer se aceitam, se não aceitam, para que a gente possa fazer a nossa reunião virtual. O acordo de não persecução penal vai ser feito assim, igual a gente está conversando. Extravio de arma de fogo. Muito, Qual tem é? muito. Tem muito. Arroz com feijão, arroz com feijão. Arroz com feijão. Aí o que acontece? Quais são os casos mais comuns? O cidadão está trabalhando, deu vontade de ir ao banheiro, ele está fazendo, por exemplo, policiamento a pé, o POG, e vai no banheiro do McDonald's, né, na orla de João Pessoa. Ele vai tirar o armamento, vai colocar em cima da caixa d'água, e aí vai embora, porque está apressado, o supervisor deve estar olhando, os colegas estão lá também, ele tem que dar conta de uma determinada área, e aí quando ele chega lá de volta na praia, ele se depara com a ausência do armamento na sua cintura. Né? Ele sabia que estava faltando alguma coisa, mas não sabia o que era. E aí volta lá na lanchonete, procura no banheiro e é o lugar mais vazio, não vai encontrar nem a munição, nem a arma de fogo, vai encontrar uma filmagem do circuito de TV, do CFTV, mas aí Inês já é morta, como se diz popularmente. Nesse caso, justifica-se a litigiosidade com o ajuizamento da ação penal, sendo que não houve verdadeiramente uma afronta à hierarquia e à disciplina militar, mesmo em se tratando de um crime militar próprio, porque não existe extravio de armamento de fogo no Código Penal comum e em legislação extravagante. E nesse caso, eu sustento para você que mesmo nos casos de crimes militares próprios, cabe. É interessante, professor, essa maneira que o senhor está abordando aqui, que é bem diferente. Eu estive também acompanhando algumas palestras do pessoal do Ministério Público Militar da União, e muitos deles têm uma visão diferente dessa que o senhor está trazendo aqui. Inclusive, algumas palestras, o pessoal do Rio de Janeiro, que é muito ativo no direito militar, no penal militar, e é uma visão completamente distinta dessa aqui. Pessoal de São Paulo. Isso. É uma visão distinta em relação a isso. É interessante essa abordagem sua. Então, só seria possível... Vinícius, deixa eu só fazer um parênteses em relação a isso. Respeito demasiadamente os meus colegas do Ministério Público Militar e os magistrados da Justiça Militar da União, mas a realidade deles é uma realidade diferenciada. Sim, eu concordo. Eu vou dizer até que é uma realidade
eu vou dizer até que é uma realidade privilegiada, né? Sim, sim. Digamos que os problemas que surgem são problemas contingenciados, aquartelados, talvez agora aumente um pouco mais com o aumento também das operações de garantia da lei e da ordem, onde há confrontos e enfrentamento de integrantes das Forças Armadas com a comunidade, mas ainda assim estão bastante aquém desse problema que nós precisamos resolver. E quando nós falamos em direito penal negociado, nós estamos falando em solução de problemas, em resolutividade. Quando se adota essa forma de solução de problemas, o que se quer dar é eficácia para o sistema judicial, que já se encontra assoberbado. Isso foi o que justificou a adoção do sistema negociado no próprio Estados Unidos da América, no século XIX, a partir da Guerra da Secessão, e é o que tem também estimulado e movimentado os poderes legislativos dos países europeus de tradição romano-germânica, civilistas como nós. E eu acho também que é coerente, professor, que a gente não tem um descompasso tão grande entre o direito processual penal militar e o direito processual penal comum. Porque, veja, é interessante, lendo algumas coisas, a gente teve alterações, cerca de 57 alterações no Código de Processo Penal nos últimos anos, aí, nas últimas 20 anos, basicamente, em projetos de lei, em leis diferentes. E a gente só teve 4 no Código de Processo Penal Militar. Então, isso causa um certo descompasso, né? Porque a gente sempre esquece de fazer as devidas alterações e atualizações no Código de Processo Penal Militar. E nossa realidade, eu fui policial civil durante 10 anos e atuei diretamente na segurança pública. Nossa realidade de segurança pública de 20 anos atrás não é a de hoje. E a gente tem que fazer essa leitura. Policial militar de 20 anos atrás não é o de hoje. Eu sempre digo que eu sou professor também de curso de formação de policiais. E eu digo ao pessoal, não dá para ser o policial do ano 2000, é 2020. A sociedade não aceita, o Ministério Público não aceita, a sociedade e o Judiciário não aceita você ser o policial de 30 anos atrás. Você tem que ser outro cara hoje. Para a gente usar uma linguagem contemporânea de marketing, um policial 5.0. Sim, exatamente. Um policial assim, quase que digital, né? Um policial. Isso. E aí, também você vai ter problemas, a depender dos estados, que vão variar muito, né? Do perfil e da quantidade de crimes também. Que, de fato, é muito diferente do perfil da Justiça Militar da União, que eu também acompanho também, de certa forma. É outro perfil, né? Você tem uma gama de crimes bem menor, uma quantidade muito menor, e a exposição deles, a fricção, que eu digo, a exposição ao conflito é muito menor. Então, isso gera muito menos problema, né? Gera muito menos Barata problema. voa. Exatamente. Não Então, você tem ideia que um dos crimes mais comuns na Justiça Militar da União vai ser crime de licitação, porque é devido aos controles da CGU, do TCU, dos órgãos de controle, que vão filtrando e chegam a alguns problemas em alguns batalhões, em alguns locais. E você tem esse filtro. O que na Justiça Militar dos Estados a gente não tem esse problema tão presente, né? Porque as licitações muitas vezes passam por outros procedimentos e outros trâmites. Às vezes tem aquelas comissões, né, reunidas. Tá? Mas, bom, eu viajei aqui na conversa aqui para outros campos. Mas, professor, então, para ser possível acordo, tem que ser algo que não seja frontalmente a disciplina e hierarquia. Ou seja, o que for colateral, algo que seja só reflexo da hierarquia, é possível o acordo de não persecução penal. Então, basicamente, a gente vai ter uma parte de crimes, ou seja, não é uma grande parte. O senhor avalia em quais os principais crimes serão objetos de acordo de não persecução penal? Aqui, até ouvi alguns policiais militares aqui nos acompanhando aqui, ó, tem gente aqui que teve gente que foi conversar comigo, tirar o acordo de não persecução penal, vai ter mesmo na Justiça Militar, tem muita gente aqui interessada. Leia aí o comentário do pessoal. A Juliana Cardoso Dutra está dando um salve para a gente. Um abraço para ela. O Francisco está entrando. Marcos Lima, advogado, um abraço para eles. Marcos aqui, o grande Marcos, policial militar na Paraíba, um abraço para ele. Tem outros aqui também, alguns advogados, colegas aqui de Labuta.
Sejam muito Muito bem-vindos, bom. pessoal. Vocês podem colocar as perguntas, se quiserem, nessa interrogação, aí nessa caixinha de interrogação, que a Isso, gente coloque sim. responde no final, vai ser muito legal aqui. E coloca porque a conversa tá boa, quando a conversa é boa, o tempo passa rápido. É verdade. Bom, e quais seriam os principais crimes? Eu já citei esse, que é o extravio de arma de fogo. Acontece muito, é a experiência que nós temos aqui, aquela discussão se é peculato, se é extravio, já fixamos que a norma penal especial, que é extravio, não cabe reparação de danos, como causa excludente de responsabilidade penal, mas agora vai ser uma condição para o oferecimento do acordo de não persecução penal. Perdeu a arma de fogo, faz a reparação do dano, confessa circunstanciadamente, cumpre outras condições que guardem relação com o fato e, com isso, consegue-se, de forma eficiente, trazer a solução necessária. Mas aí nós vamos ter, certamente, a maior parte dos crimes serão crimes militares impróprios, ou porque encontram previsão simultânea com o Código Penal Militar, ou porque encontram previsão exclusiva na legislação penal comum, mas foram praticados pelo policial militar, por exemplo, em serviço. E aí eu vou falar em abuso de autoridade, lesão corporal, quebra de sigilo de dados, né? Aquela situação do policial que aborda o suspeito na rua e o constrange a fornecer a senha para ter contato com as conversas no WhatsApp. Isso é crime. Exato. Tem muito. E eu me dedico muito aqui a conversar com os policiais para mostrar para eles que o que eles fazem aqui reflete no processo, né? Que gera problemas, e aí não se consegue trabalhar a contento. Mas antes eu quero mandar um abraço para Thay Oliver, está dizendo que está muito boa a nossa conversa. Obrigado pela audiência, Thay. Né? E outros tantos crimes. Então eu acho que a grande maioria vai ser alcançada. Mas não desrespeito a superior, abandono de posto, dormir em serviço, tudo aquilo que guarda relação com a vida de caserna, essa não será afetada pelo acordo de não persecução penal. Por exemplo, o senhor acha que não cabe no crime de deserção, por exemplo. É incabível. De jeito nenhum. Incabível. Disciplina e hierarquia. Nem pensar. Aí diretamente. Deserção tem que capturar, trazer e chamar ele na realidade. Que é um crime também ainda muito comum, né, professor? Um crime que é de uma recorrência impressionante. Eu me impressiono ainda a quantidade de pessoas que incorrem no crime de deserção ainda, de militares. Não sei se é a realidade do DF, mas a realidade que eu encaro aqui nos estados vizinhos e na Paraíba, ainda a gente tem um grande número de policiais que respondem por crime de deserção. E bombeiros também. Aqui é mais raro. Eu confesso para você que o Distrito Federal tem uma situação privilegiada, porque tem um fundo constitucional de segurança pública, os salários são bons salários, mas os policiais e bombeiros são afetados pelos mesmos problemas que afetam os militares pelo Brasil afora, como problemas de natureza psiquiátrica, depressão e estresse e outros tantos problemas, né? Mas ainda assim com uma situação mais benéfica em relação aos demais estados. Mas... Professor, uma questão importante, entrando numa questão aqui que eu acho importante. O acordo de não persecução penal, ele dá muito poder ao Ministério Público, né? Um papel de protagonismo muito grande. Eu sou bastante crítico que a gente tem que ter limites bem claros a todos os poderes de Estado e também ao Ministério Público. Até que ponto podem ir as negociações? Porque eu prevejo dois cenários, e aqui sendo bem profeta. O primeiro cenário, que a gente vai ter vários modelos, né? Vai cair no modelo, vai ter alguns padrões a serem seguidos, procedimentais, os próprios Ministérios Públicos irão orientar o senhor, os colegas e em vários estados, né? E aqueles em que você não vai ter um padrão muito a seguir, vai ter promotorias que irão, assim, né, criar coisas, às vezes, fora completamente do sentido. Que já ocorreu, por exemplo, lá naquelas penas alternativas em alguns anos, quando a gente não tinha um padrão ainda. Perfeito. Ou seja, até que ponto pode ir a negociação? Porque, claro, no acordo, né, há a possibilidade de revisão pelo juiz, ou de não homologação pelo juiz, né?
Então, até onde pode ir esse acordo de não persecução penal? Né? Porque lembrando que, como é uma medida despenalizadora, você não pode ter nenhum acordo que envolva prisão. Né? Tem que ser um acordo sem prisão. Né? Então, o acordo de natureza econômica, de prestação de serviço, de outra natureza. Mas como o senhor lê essa questão aí dessa possibilidade negocial, né? Até onde vai essa negociação, essa margem de negociação? Bom, primeiro, o acordo de não persecução penal não pode ser interpretado, e muitas pessoas o têm feito justamente para adotar argumentos contrários à sua adoção, como um privilégio, um benefício ou um prêmio em razão da prática de uma conduta delitiva naqueles limites legais. Ele tem que ser uma resposta do Estado que possa ser verdadeiramente utilizada com uma finalidade restaurativa, levando-se em consideração a vítima, e de prevenção geral, de caráter educativo para o próprio acusado da prática da conduta delitiva, servindo até como um fator dissuasório para a repetição de outras condutas. É o que se busca verdadeiramente com a aplicação do direito penal. Antes de mais nada, nos modernos estados contemporâneos, a prevenção é a finalidade última do sistema punitivo estatal. E, diante dessa situação, há que se falar, primeiro, que eu concordo perfeitamente com você, completamente, acerca da necessidade de pesos e contrapesos. Ninguém pode se colocar acima da lei. E, principalmente, quando a autoridade pública é armada. Esse é um ponto importante que deve ser tratado. A autoridade pública armada tem que ser controlada, não pode ter autonomia. Isso vale, inclusive, para a Polícia Federal. Levantaram bastantes bandeiras aí acerca da autonomia da Polícia Federal. A Polícia Federal não pode ter autonomia, Eu também porque concordo. é armada, e se tiver autonomia, dá ensejo à criação de ideias, influências. Por sorte, Bannon foi preso, mas vai que deixou discípulos que incentivam a tomada do Estado por forças armadas não controladas. E outra, viu, professor? Se todo mundo tiver autonomia, se toda instituição que quer autonomia tiver autonomia no Brasil, eu não sei como é que a gente vira a república mais não, viu? Exatamente. Depois, o Ministério Público ele é controlado internamente pelo Conselho Nacional do Ministério Público e ele é também controlado pelo Poder Judiciário, sob o seguinte aspecto. O Poder Judiciário não pode, por exemplo, mandar um promotor de justiça oferecer uma denúncia ou arquivar um determinado inquérito policial. Mas ele pode, por exemplo, não homologar, ainda vigindo a questão da promoção de arquivamento, enquanto não se afasta a suspensão do ministro Fux em relação ao novo procedimento de arquivamento, que continua valendo na Justiça Militar. O juiz pode não concordar com o arquivamento e, com isso, utilizar-se do procedimento previsto em lei, encaminhando os autos inquisitoriais para o procurador-geral. O mesmo se dá em relação ao acordo de não persecução penal. Muito embora o juiz ele não possa interferir de forma direta para a discussão do mérito, porque o juiz, nesse caso, ele simplesmente atua numa forma de jurisdição voluntária, com a homologação do acordo de não persecução penal, ele pode recusar-se à homologação por entender que as propostas que foram oferecidas e eventualmente aceitas não se adequam à finalidade da lei, à proposição constante do ordenamento jurídico. Isso é uma forma de controle, né? O Ministério Público, eventualmente, pode se recusar a oferecer o acordo de não persecução penal. Acho que era um ponto que você também certamente abordaria. Eu sustento que se trata de um direito subjetivo público do acusado, da pessoa suspeita da prática delitiva, e se reconhece, na situação fática em concreto, a presença dos requisitos subjetivos e dos requisitos objetivos, ou seja, o cidadão é primário, não tem na atividade criminosa o seu meio de subsistência, não é multi-reincidente, etc., e o fato se enquadra dentre aqueles cuja pena mínima não excede a 4 anos, nem foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, que o Ministério Público não pode exercer um juízo de conveniência. Não quero aplicar o acordo de não persecução penal. Na realidade, o Ministério Público tem um poder-dever de assegurar à pessoa acusada da prática delitiva esse benefício legal. E aí vai-se para a negociação, né? Quais seriam os outros limites que deve se buscar? Uma das principais críticas que se faz ao plea bargaining norte-americano é essa liberdade sem balizas do DA, do District Attorney nos Estados Unidos, que pode inclusive ir para a própria delegacia discutir um acordo.
E isso constrange, muitas das vezes, pessoas pobres e, na sua maioria, negras, a aceitarem esse acordo, porque a outra possibilidade é ser condenado a uma pena muito maior e ser submetido, eventualmente, a trabalhos forçados nos Estados Unidos, em prisões particulares, né? Vão trabalhar para gerar lucro para empresas, que é o que acontece nos Estados Unidos. E aí, a questão é, será que nós podemos transportar essa mesma problemática para o Brasil? Devemos partir do pressuposto que o Ministério Público, além de titular da persecução penal e da pretensão punitiva do Estado, ele também é um fiscal da correta aplicação do direito ao caso concreto. Então, você tem que dar esse voto de confiança para o Ministério Público, que o Ministério Público não quer ver só a desgraça da pessoa acusada. Né? Quando existem elementos para se oferecer a denúncia e se buscar a condenação, a regra é essa. Excepcionalmente, você tem situações que fogem a essa curva, mas que confirmam a regra, porque são situações excepcionais. O que, né? Professor, interessante essa sua intervenção da negociação, porque uma coisa que agora toma mais ainda força é a importância de uma coleta de provas, de uma investigação defensiva, principalmente para a defesa. E até para você ter condições de discutir e negociar com o Ministério Público. Né? Porque, de fato, veja, muitas vezes o tempo é estreito, você não consegue, muitas vezes, produzir lá aquelas provas defensivas que queria. Às vezes o presidente lá do IPM, ele não quer, o encarregado do IPM, ele não quer, ele resiste em produzir determinado, e você vai ter que correr atrás, porque você tem uma filmagem ali que é importante, você tem um documento que pode ajudar, inclusive ajudar a mostrar ao MP e ao promotor e a discutir com eles, a situação é essa, que eu não consegui juntar isso agora, mas agora eu tenho isso, e você ter condições de fazer um acordo em melhores termos ou em melhor situação. Porque entra outra questão, né, professor? Se o Ministério, às vezes um bom acordo é melhor do que um grande litígio lá na frente, e litígio penal também, né? Muitas vezes a estratégia processual posta, né? O professor Alexandre Moraes da Rosa aí é fera nisso, lá juiz de Santa Catarina, falando sobre teoria dos jogos. Teoria dos jogos, Exato. E muitas vezes você vai ter que saber que há vantagens e desvantagens em uma disputa processual. E muitas vezes aquilo ali, o ANPP dá essa possibilidade também. Porque há a possibilidade de o Ministério Público, após isso, denunciar o indivíduo dentro de uma recusa do ANPP e o sujeito não ter provas suficientes para levar uma condenação lá no juízo final. Então, isso é algo bastante interessante, que toma uma nova feição, essa parte prévia, a parte do inquérito, da investigação, porque, de fato, o promotor, ele forma sua opinião a partir dali. É muito importante o inquérito policial militar para a formação dessa opinião do Ministério Público. Bom, Vinícius, a questão é a seguinte, vamos adotar a nomenclatura que é adotada pelo Alexandre Moraes da Rosa. O advogado ele tem que ser um player consciente. Sim, claro. Ele tem que ter o domínio do tabuleiro. Sim. Né? Por quê? Porque quando a gente fala em negociação jurídica, a gente está falando em transação. Transação não é o Ministério Público chegar, apresentar e você aceitar, utilizando a nomenclatura do direito civil como um contrato de gaveta. Né? Você não tem a opção de negociar. Você tem a opção de negociar tudo, inclusive de não aceitar. Né? E lembrando que o ANPP ele só tem lugar quando não for possível o arquivamento do inquérito policial militar. Porque o Ministério Público ele não pode ser utilizado do ANPP para sustentar uma, digamos, responsabilização a partir de uma convicção. O inquérito, o IPM não trouxe nenhum elemento indiciário, mas eu tenho convicção que ele é o autor da conduta delitiva. Essa hipótese é uma hipótese de arquivamento. E, nesse caso, o advogado deve, sim, sustentar a necessidade de judicialização para comprovação dessa ausência de elementos indiciários que, obviamente, não permitirão a produção judicializada de provas e a consequência será uma absolvição. Mas essa é uma situação extrema, como você já falou, né? Tem que haver uma segurança muito grande
para se mostrar que o Ministério Público está agindo de uma forma, digamos, arbitrária. Quando a situação é nebulosa, aí vem a questão do ANPP e da capacidade das partes de entabularem uma negociação. Aliás, no iniciozinho do mês que vem, dia 3 de setembro, eu vou conversar com uma colega do Ministério Público do Rio Grande do Sul, que fez o curso de negociação na Universidade de Harvard, e nós vamos justamente falar sobre o que é a negociação, qual o papel dos negociadores. O Ministério Público precisa ou não precisa ser treinado? Claro que precisa ser treinado. E eu acho que nesse ponto os advogados vão ter, digamos, uma liderança, por conta da própria necessidade profissional. O advogado tem que ser um bom negociador. É uma habilidade que os advogados agora da área penal precisam ter. Precisam ter. Eu acho que, professor, é uma coisa que eu tenho a impressão que esse período do tempo das chicanas jurídicas, desses jeitinhos processuais que muitas vezes, em algumas situações, eu observo, não serão mais possíveis. Isso cada vez se fecha o cerco mais. Por exemplo, a gente tem hoje um processo judicial eletrônico, então não dá para levar os autos para casa e passar 6 meses em casa com ele, né? Algumas pessoas têm esse hábito de gostar, amar tanto os processos e levar para casa. E outras situações que não são mais possíveis você fazer. E aí você precisa entrar para a questão de discutir o mérito, discutir prova, discutir produção probatória, né? Você entrar em questões de fato e negociar. E aprender a negociar. A tática de negociação, a habilidades negociais que você pode desenvolver, né? Que acho que o Ministério Público partiu na frente, depois os advogados se aperceberam, principalmente com o aprendizado das grandes operações. Né? As grandes operações ensinaram muita coisa nos últimos anos também aos advogados, né? Que não se pode partir muito atrás, que senão você tem uma vantagem processual muito grande, e aí você não consegue reverter isso tão facilmente, né? Então, eu posso falar até de vantagem competitiva, né? Que nós estamos falando verdadeiramente em sistema adversarial. Então, são dois competidores. Pois é. E professor, eu que fiz uma avaliação errada há alguns anos, que achei que as operações iam ficar muito no âmbito nacional, no MPF, e eu vejo cada vez mais que, por exemplo, a colaboração premiada ela tende a cada vez se tornar mais comum no dia a dia. Pelos Ministérios Públicos estaduais e no Ministério Público Militar também. Né? Isso ficou cada vez mais comum, a negociação e a colaboração. Com certeza. O colega está perguntando aí um tema que a gente acabou de falar, se é direito subjetivo. Eu sustento e o Vinícius também, né, Vinícius? Também, exato. Que é direito subjetivo. Perfeitamente. Direito subjetivo do réu, primeiro, a discussão. Professor, uma discussão interessante, que aqui, só para concluir aqui, direito subjetivo do réu é norma penal mais vantajosa. Inclusive, tem a discussão sobre em que momento ela vai poder incidir, né? Se na fase recursal, é um bom tema isso, que agora está em discussão, inclusive, e a gente pode até falar, professor, agora, mas é direito subjetivo aí que a gente discutiu. Mas a vantagem, a jurisprudência que nós estamos nos deparando, por exemplo, no Distrito Federal, é a de estabelecimento de um limite temporal até o recebimento da denúncia. Né? Porque a fundamentação é no sentido de que, se o acordo de não persecução penal obsta a instauração da relação processual penal, não se justificaria, após o ajuizamento da denúncia, o ANPP. Por outro lado, pode-se sustentar que o ANPP tem uma natureza híbrida, de norma heterotópica, né? Mas eu posso falar em natureza híbrida ou heterotópica no âmbito da justiça comum. Na justiça militar não vou falar, porque eu sustento que não se aplica o pacote anticrime, mas sim a regulamentação se dá com base em resolução, que existe desde 2017. Essa é a divergência aí. Na abordagem aqui que o senhor fez, professor, realmente não caberia essa leitura de norma penal híbrida, de norma processual e penal, né? Essa norma híbrida. No caso da justiça comum, né, eu já vi os promotores aí estão aplicando de modo geral, aí, inclusive só processos em que não há sentença. E tem gente discutindo, inclusive, após sentença, em grau de recurso também, o cabimento. Ou seja, que não tenha trânsito julgado.
Eu acredito que a interpretação tem que ser a mais benéfica sempre para a pessoa acusada, né, para o beneficiado. Com isso se resguarda o direito do cidadão sem se violar os princípios que regem o direito punitivo brasileiro. Professor, E aí, Vinícius, vai pode acabar já falar, já o nosso tranquilo. tempo, né? Temos alguns minutos, pode falar. Depois você salva aí para mim. Na agora, Salva o vídeo. envio e salvo Depois depois para você. você salva o vídeo e me manda. Combinado. Mas diga lá, o que mais que a gente vai falar? Professor, A gente estava falando sobre a aplicação retroativa. isso. Ou seja, na justiça militar, de acordo com essa interpretação, ela vai ser incabível aí, porque não se aplicaria o artigo 28 do CPP, e sim seria aplicado, na verdade, a resolução lá 101. Não é a 101, não é isso? 101 na Justiça Federal e a 181 na Justiça Militar Estadual. Eu não decoro mais, não. Eu não lembro mais, não, do nome de resolução. É tanto número de resolução e de lei que eu perdi as contas já. É só porque eu falo muito nesse assunto é que eu lembro, né? E você é professor, você sabe, a gente fala muito de um mesmo tema e aquilo é incorporado. A melhor maneira de se estudar é dando aula, né? É verdade. Professor, eu acho que uma consideração que a gente tem que fazer é que, de fato, a gente está vivendo um novo contexto processual em todos os aspectos. Nosso processo penal militar vai mudar consideravelmente. Eu acho que a gente vem com intensas alterações. 2017, 2018, 2019, 3 anos aí marcantes para a justiça militar e para o direito militar, com certeza penal militar, porque a gente vai para outro cenário, né? Completamente distinto. Eu acho que essas leis, inclusive, levaram a uma permanência, até uma sobrevida da justiça militar, que vinha, de certa forma, ameaçada. Porque, devido à quantidade, principalmente da justiça militar da União, porque aqui para nós o STM julga 800 processos por ano. Vai chegar um momento que isso vai dar problema, né? Essa conta não vai fechar, né? Se a gente for por uma discussão aqui econômica. Então, isso é a realidade que a gente tem. E, para a gente ir para as considerações, o que é que o senhor acha aí desse novo momento aí do processo penal, militar e da justiça militar como um todo? Vinícius, eu acho que você tocou num ponto muito importante, porque com a lei número 13.491, eu acredito sinceramente que o que se buscou foi um fortalecimento da justiça militar, porque já de algum tempo já se falava na sua extinção. O ministro do Supremo Tribunal Federal aposentado, me faltou agora o nome dele, Joaquim que Barbosa. até Joaquim Barbosa, ele batia sempre nessa tecla, né? E aí os sistemas de lobby legislativo legítimos, né, buscavam esse fortalecimento. E conseguiram. E é aquela história da lâmpada, né, do gênio. Às vezes você consegue o que quer e com isso vem um monte de problema. Exatamente. E aí, os problemas vieram e eles têm que ser enfrentados com os olhos do século XXI, com os olhos do operador do direito 5.0. A gente falou do policial 5.0, esses problemas têm que ser enfrentados com os olhos do operador de direito 5.0, e não mais agarrando-se a valores que remontam ao século passado e a uma legislação editada durante um regime de exceção democrática. É bem verdade que o Código de Processo Penal Militar, ele foi, quando comparado com o Código de Processo Penal comum pré-reforma, que tinha por fundamento o Código Fascista de 1934 italiano, ele era uma evolução, né? Por exemplo, com a possibilidade de que a defesa só arrole testemunhas após oitiva das testemunhas da acusação, podendo montar a sua estratégia mais adequada. Mas ainda assim, é uma legislação que precisa de atualização temporal. O direito ele surge para a regulamentação de relações sociais, e assim como as relações sociais evoluem, o direito não tem como seguir o mesmo passo da evolução das relações sociais, ainda mais agora, né, com essa comunicação acelerada que nós temos por meio das redes sociais e da internet, mas ele tem que buscar um acompanhamento do passo, a diminuição desse delay. E eu vou sustentar. E quem muda a justiça não são os tribunais superiores. Quem muda a justiça são os operadores do direito que atuam
Na justiça de piso, é o advogado militante, é o membro do Ministério Público, Professor, é o juiz de direito. Entramos no nosso último minuto aqui, está quase encerrando, temos 30 segundos. Agradeço imensamente o convite, o seu tempo precioso, professor. Uma honra, satisfação conversar com você hoje, professor, promotor, e desejo sucesso nessa caminhada aí, uma satisfação imensa. Um abraço a todos que nos acompanharam. Obrigado, meu amigo, um abraço para o Coronel Nunes, e a gente volta para falar de outros temas, tá bom, Vinícius? Gostei muito. Bom demais, professor. Excelente nível, alto nível. Um abração. Abraço, querido. Abraço forte, tchau.